Vá bem no Enem. Oferecimento Seve Colégio, feito por mãos, corações e inteligências. Bom dia, galera. Estão prontos para mais um domingo de Vá bem no Enem? Estão? Então bora. Hoje o foco é natureza, biologia, química e física com um trio fantástico, surreal. Teremos aqui hoje o professor Chicão Soares, o professor Leonardo Reis e o professor David Anderson. A ideia é pegar a natureza de uma forma mais leve, até mesmo descontraída, como a gente já faz nas nossas revisões, sobretudo na revisão Enem on Fire. Por falar nela, anotem bem aí, anotem, dias 30 de outubro e 6 de novembro, aqui em Teresina, no Espaço Seve, teremos as edições 3 e 4 do Enem on Fire. E anotem aí também a novidade, dia 28 de outubro, lá em Parnaíba, o Enem on Fire Parnaíba. Não pode perder, é imperdível. E tem mais, é grátis. Em Parnaíba, é grátis. E pra gente começar esse domingão, um domingo de muito conhecimento, um domingo assim, que você vai levar pro resto da sua vida, ou pelo menos até o Enem, eu queria convidar o grande, o professor fantástico, maravilhoso, meu amigo, batam palmas aí quem tá em casa também, Chicão Soares. E aí, Chicão? Cara, show, meu irmão. Bom demais. Bora chamar o Léo? Vamos lá, vamos lá. Meu amigo Leonardo Reis, aqui com a física pesada. Show, Léo. Seja bem-vindo, meu irmão. E meu amigo pequenininho, temos até que afastar mais. Meu amigo David Anderson com a química. Delícia. Que delícia. Beleza. Cara, fantástico tê-los aqui. Aqui é um trio mesmo da pesada. Aqui o que sabe menos, sabe muito e tem muita coisa para transmitir. Professor Chicão, queria que você desse as boas-vindas aqui para a galera que está em casa aqui esperando essa aula da gente. Pronto. Pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês nesse domingo. E vamos para excelentes dicas de biologia, coisas importantes para essa prova que está se aproximando de um dia que tem suas complicações. Então, fica aí que vem coisa boa. Léo. Galera, prazer estar aqui. Meu nome é Leonardo. A gente vai trazer as dicas da prova de física para que você arrebente nesse dia, tá? Dicas suaves, dicas leves, que vai fazer com que você tenha uma boa prova no dia 10, que é o segundo dia de prova do Enem. Será que a física pode ficar fácil, Leonardo? Ou ela já é fácil? Ela já é um pouco fácil, a gente vai só melhorar. Meu amigo David, a química também pode ficar fácil, David? A química é uma delícia. Pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou o professor David Anderson e a gente está aqui para contribuir aqui com essa revisão maravilhosa de natureza ao lado desses feras. E você vai ver que a química pode sim ficar de boa e você pode capitalizar muitos pontos nessa bagaça, viu? Assiste a aula e fica ligado. Galera, então eu queria aproveitar vocês três que são fantásticos, para a gente, destrinchar, fazer um raio-x da prova de natureza. Aí eu vou fazer igual que você faz, Chicão. Bora ou vamos? Bora. Então bora, vamos agora, né, Chicão? Destrinchar essa prova. Eu queria que começasse você com a parte de biologia. Depois tem o Leonardo e o David. Fica à vontade. Vamos nessa então. Galerinha, seguinte. A prova de biologia tem algumas complicações no sentido de que a diversidade de tópicos é bem grande. E aí você tem, ao longo desses anos, desde 2009 para cá, uma taxa de cobrança bem significativa em tópicos relacionados à ecologia. Se você prestar atenção, liderando isoladamente, nós temos humanidade e ambiente. A relação da humanidade com o meio ambiente normalmente não é uma relação vantajosa para o meio. Então, dentro desse tópico, podemos esperar muitas coisas relacionadas a impactos ambientais. Sempre vale a pena, então, dar aquela revisadinha em impactos relacionados ao ambiente aquático, como eutrofização, acidificação do oceano, relacionado também à poluição causada por petróleo, dentre outros. Solo com queimadas, atmosfera com o famoso efeito estufa, chuvas ácidas, todos esses assuntos estão relacionados aqui nesse primeiro tópico que lidera o ranking, como eu falei para vocês. Citologia, toda aquela parte de envoltórios celulares, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, já a parte interna da célula, as organelas, os pequenos órgãos celulares, fazem com que a nossa célula consiga funcionar bacaninha, né? Tudo ok. O núcleo com a informação genética para quem é eucarionte, procarionte, bactéria, por exemplo, não vai ter núcleo. Então, esses detalhes, quem tem qual organela, como o cloroplasto, que está presente em vegetais, mas não está presente em animais. Tudo isso está dentro de citologia.
Histologia e fisiologia é um bloco bem grande. Nós temos aí, por exemplo, todo o funcionamento do corpo humano dentro da fisiologia e os tecidos que compõem o corpo humano na histologia. Então, tecidos epiteliais, musculares, nervosos, toda a gama de tecidos conjuntivos também estarão nesse tópico, bem como sistema digestório, respiratório, circulatório, urinário, reprodutor, endócrino, nervoso, sendo que vale sempre a pena lembrar que dentro da fisiologia humana, os tópicos de sistema urinário são os líderes. A questão da formação da urina, a regulação da formação da urina com o hormônio ADH, famoso antidiurético, bloqueado, por exemplo, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, aumentando a volemia, aumentando a desidratação. O bloqueio fisiológico do ADH por problemas genéticos causa a famosa diabetes insípidos, que tem uma diferença muito grande da diabetes mellitus. Olha a dica, mellitus, mel glicose, mel açúcar. Então, tem que ficar ligado nessas coisas. Fundamentos de ecologia. Nós temos aí tópicos básicos como cadeia alimentar, relações ecológicas, também uma parte bem grande do conteúdo. Biotecnologia, microbiologia também são temas fortes. Biotecnologia ali com transgenia, vacina gênica, células-tronco. Então, vale sempre a pena você se basear por essa sequência. Botânica, um tópico que todo ano cai na prova do Enem. E é isso aí, dá uma analisada nisso aqui, baliza a tua revisão nesses tópicos que eu tenho certeza que vai dar certo. Mas não é só biologia. Temos também a natureza como um todo aqui. Então, física e química também merece seu destaque. Com vocês, então, mestre Leonardo, com o parecer dele do raio-x da prova de física. Pronto, beleza, Chicão. Vai lá. Vamos agora para a física, né, pessoal? Detalhe, antes da gente já começar a falar dos tópicos de física, é importante lembrar que a natureza, como o Chicão falou e o David também vai falar, está englobada. Então, você tem áreas que são juntas. É muito comum você ter questões, por exemplo, de física que envolvem energia, questões de física que envolvem a membrana celular, que tem potenciais diferentes, assim como na química também você tem pilhas. Então, essa junção da natureza é que deixa as questões não tão difíceis, mas você consegue interpretar de forma mais tranquila, mais fácil, tá? Então, eu trago aqui alguns tópicos de física, na verdade, esses daqui não mudou muito ao longo dos anos, tá? Mecânica, estourado aí, a grande parte das questões é sobre mecânica. Lembre, mecânica tem cinemática, mecânica tem aplicações de leis de Newton, mecânica tem movimento circular. Então, essa área da mecânica aqui é o que você vê lá no primeiro ano, né? Primeiro, nono ano, aquela parte mais antiga de velocidade, de aceleração, de queda, que todo ano cai. Sempre cai uma questão ou de lançamento ou de queda, colisões, os carros que aceleram, que diminuem a sua velocidade, gráficos. Então, tudo isso está relacionado com mecânica. Eletricidade, que é circuitos elétricos, eletricidade e energia. Eu costumo dizer que energia é carta marcada, assim como a eletricidade. Energia mais porque abrange muita coisa, tá? Você consegue trabalhar energia com física, com química, com biologia, com gráficos, com consumo energético. Então, esse segundo tópico vem tendo uma crescente muito boa ao longo dos anos, até porque circuitos elétricos, uma lâmpada, a sua geladeira, o quanto que ela consome, o que acontece, é muito comum, o Enem ele gosta de duas coisinhas, tá? Duas coisinhas, principalmente falando de eletricidade, que é lâmpada e chuveiro elétrico. Ah, se eu tirar essa lâmpada aqui, se essa daqui brilha mais, o que é que eu tenho que fazer para um chuveiro elétrico aquecer a água? Então, isso são tópicos que a gente cobra e vê muito nessa parte de energia e eletricidade. Fenômenos ondulatórios, esse daqui todo ano cai, tá? Todo ano cai fenômenos ondulatórios, que é muito comum, até porque é muito praticável no nosso dia a dia. Esse daqui deu uma invertida, antes caía um pouco mais óptica que termologia, mas não muda muito não, tá? Questão de calor e óptica, uma dica, tá? Uma dica, defeitos da visão, ametropias, a gente vai estudar melhor isso daí, ok? Então agora eu vou deixar vocês com as dicas valiosíssimas de química com o grande David Anderson. Valeu. Que delícia. Meus bebês, vamos lá. Vamos ver essa questão da química, como é que ela cai no Enem. Bem, se você dá uma olhadinha aqui nos assuntos, você vai ver que físico-química está liderando. Mas aí que acontece um ponto aí que até o Chicão citou muito interessante. 2009 até 2023,
que é o último Enem que ocorreu, você tem uma mudança um pouquinho do perfil da prova. A prova fica um pouco mais técnica do que era no início, quando o Enem foi criado. Então, o que é que acontece? O nível de cobrança desses conteúdos está um pouco diferente, está um pouco mais técnico. Dentro da fisicoquímica, o que é que a gente encontra com ganho de recorrência? Termoquímica, que é a questão da energia, muitas vezes relacionando até com outras disciplinas, né, questões interdisciplinares que envolvem a física, na questão da eficiência energética. Você encontra também as pilhas, que é a eletroquímica. Então, são os dois principais tópicos de fisicoquímica na prova do Enem. Além daquelas tradicionais, né, tradicionais, questões de hidrólise salina. O camarada está lá com um solo muito ácido e ele quer plantar, sei lá, girassol. O girassol, para que ele cresça, né, de boa, tem que ter um pHzinho um pouquinho maior, né? Aí o cara faz o quê? Faz a calagem, um processo de jogar óxido de cálcio no solo para que o pH levante um pouco, para que fique mais alcalino. Então essa parada acaba acontecendo bastante. Dentro de química geral, você tem alguns tópicos que sempre caem também, são altamente recorrentes. Só não caiu no ano passado, macho. Mas em todos os outros anéis, separação de misturas sempre apareceu. E eu tô achando que vai cair nesse. Vai cair tratamento da água, pode aparecer também. E aquela questãozinha mais nojenta que assusta todo mundo, que é a questão do famigerado cálculo estequiométrico, tá bom? Mas a gente consegue tirar tudo isso de letra. E aí nós temos o principal tópico atual das questões de 2009 até 2023, que é reações orgânicas. Cara, tem caído bastante. Se eu não me engano, né, a última questão de reação, a primeira, aliás, questão de reações orgânicas que caiu foi em 2012. De lá para cá, todo ano cai e cai mais de uma. Então você tem chance de encontrar mais de uma questão de reações no seu Enem. Então tem que ficar ligado, além, é claro, desses outros temas satélites que vão orbitar aqui dentro dessa prova. Mas vamos fazer o seguinte, David. Vamos deixar mais assuntos, mais dicas para o momento bate-papo. Nós vamos ter um bate-papo lá no quarto bloco. Pode ser assim? Quem manda é você, bebê. Então agora, galera que está em casa, nós vamos ter o quê? O Chicão. Chicão, pode começar contigo? Pronto. Então o Chicão agora ele vai começar a parte mais burocrática, a parte das questões mais técnicas. A melhor parte. A melhor parte. É mais agradável. Pronto. Então, Chicão, tá contigo aí, meu irmão. Vamos lá, valeu. Vamos lá. Fala, galera. Vamos então para as questões de biologia. Foram escolhidos temas especiais para vocês que com certeza estarão na sua prova, como, por exemplo, nossa primeira questão, que fala sobre o ciclo do carbono. Vale sempre a pena lembrar que o carbono é o principal constituinte da matéria orgânica. Diga-se de passagem, durante muito tempo se pensava que para haver vida só se tivesse carbono na região. Uma das ideias, um dos estudos sobre a origem da vida no planeta fala que a vida pode ter chegado na Terra, vindo de outro planeta, né, do espaço e tudo mais. E essa teoria nunca tinha ganho muita força por conta do fato de nunca ter sido visualizado carbono em outros planetas. Descobriu-se recentemente que o silício pode substituir o carbono como componente da matéria orgânica. Porém, aqui na Terra, falar de matéria orgânica é falar de carbono. Fique esperto. Por quê? O ciclo do carbono sofre muitas alterações. Já que a gente vai mexer tanto assim com matéria orgânica, o processo de produção da matéria orgânica via fotossíntese, via quimiossíntese, pega carbono solto e imobiliza ele. Bem como os processos de consumo, como a fermentação, alguns tipos de fermentação, a respiração celular e combustões, né, as queimadas, tudo que está pegando fogo, por exemplo, vai liberar carbono, porque eu vou quebrar esses componentes. Logo, muitas atividades naturais e atividades humanas, industriais, por exemplo, mexem com o ciclo do carbono. Vale sempre muito a pena. Todo mundo, quando vai falar de ciclos biogeoquímicos, tem um medo danado do ciclo do nitrogênio, porque, de fato, tem muitas etapas, mas o mais cobrado é o ciclo do carbono. Sem mais enrolação, vamos para a questão. O carbono é um elemento químico presente nos 4 grandes grupos de biomoléculas constituintes os seres vivos: as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos e os carboidratos. Nada de novidade, né? Reforçando o que eu acabei de dizer para vocês. Também está presente na constituição química do gás carbônico e do metano, os principais gases causadores do efeito estufa. Atualmente, no planeta, uma alteração perceptível no ciclo do carbono é a... E agora, minha gente? Detalhe, o texto da questão citou o efeito estufa.
Nossa atmosfera, por conta de toda a sua composição, de vapor d'água e todos os gases, funciona como se fosse um vidro de estufa. Deixa a luz entrar, mas retém o calor. Ah, Chicão, o efeito estufa é horrível, é péssimo. Calma. O efeito estufa garante, por exemplo, a temperatura média do planeta. É importante para a vida. Qual é o problema quando se fala sobre este ponto? É a intensificação do efeito estufa, já que a Terra passa a reter mais calor ainda, e isso acaba influenciando em várias mudanças climáticas, algumas bem graves, bem severas. E aí, de qualquer forma, o que essa questão está querendo saber? Foco no comando. Uma alteração perceptível no ciclo do carbono. E aí, o que tem acontecido com o ciclo do carbono? Pensa no que eu acabei de dizer, as atividades que fixam carbono e liberam carbono. Você está tendo mais fixação, mais fotossíntese e quimiossíntese, ou mais combustão, respiração e alguns tipos de fermentação? Já pensa nisso aí, mas vamos analisar as alternativas, tá? Letra A. A acidificação das chuvas decorrentes da reação do vapor d'água com o metano. Galerinha, falar de chuva ácida não puxa para carbono, mas puxa para enxofre e nitrogênio. Óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio podem reagir com a água da chuva, gerando ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico e sulfuroso, gerando, volto a dizer, as chuvas ácidas. Então, não é carbono aqui o ponto. Letra B. Absorção reduzida pelos vegetais de nutrientes minerais ricos em carbono. Nutriente mineral, sódio, potássio, cobre, manganês, magnésio. Não, galera. Carbono faz parte da matéria orgânica. O próprio texto já puxou essa informação. Essa aqui tu já elimina pelo próprio texto. Letra C. Ampliação das falhas na camada de ozônio em função do efeito estufa. Pessoal, efeito estufa é uma coisa. A agressão à camada de ozônio é outra. A camada de ozônio, tudo bem, ela também pode sofrer ali uma alteração por causa do metano, mas o metano nem de longe é o gás que mais ataca a camada de ozônio. Nós temos aí os CFCs e outros fazendo com que a camada de ozônio diminua de espessura. Então, e falar de ozônio é falar de oxigênio, né? Não está também tão relacionado assim. Letra D de dado. A redução da quantidade de nutrientes orgânicos nos alimentos vegetais. Redução da quantidade de nutrientes orgânicos nos alimentos vegetais. Galera, a planta vai fazer fotossíntese, ela vai se desenvolver, tem seu metabolismo. Eu não vou diminuir a quantidade de nutriente orgânico. A planta vai ter amido, o amido tem aquela estrutura e acabou. Também não tem. Eu posso ter menos plantas, mas a planta ter menos carbono nos nutrientes orgânicos não faz sentido. Eu vou mudar a estrutura, então? Não faz sentido nenhum, tá bom? E a letra E, elevação da concentração de gás carbônico e metano na atmosfera. Como eu estava falando para vocês, se hoje tem mais combustões e menos florestas, eu tenho menor fixação de carbono, maior liberação. Poluição aquática envolvendo, por exemplo, esgoto doméstico, envolvendo as represas, tudo isso vai fazer com que aconteça eutrofização e pode acontecer também liberação de metano. Então, nessa questão, a alteração perceptível do ciclo do carbono é o quê? O aumento do carbono livre, diminuição do carbono fixado. Gostou dessa dica? Achou importante para o Enem? Então, se liga no que eu vou falar agora. Essa preparação toda diferenciada para o vestibular, aqui no SEV Colégio, é iniciada a partir do 6º ano. Já pensou, desde o 6º ano, simulados com estilo Enem, tópicos iniciais de química, de física, de biologia? Tudo isso faz uma diferença muito grande na tua preparação. Então, não perde essa dica de jeito nenhum. Fantástico, Chicão. Cara, e tem mais, ó. Matrículas abertas. Como fazer? Agende sua vivência no site gruposev.com. Galera, próximo bloco temos mais professor Chicão. E depois do Chicão tem o professor Leonardo Reis com Física. Vá tomar águazinha e volte.